Capítulo 6. A cultura deformada que escraviza. O que é a cultura? É o acúmulo de conhecimento de coisas úteis que servem para direcionar de forma positiva a sua vida aqui na Terra. Se você acumular conhecimento de coisas inúteis, você não se transformará num homem culto. De jeito nenhum. Essas coisas inúteis, vão direcionar a sua vida de forma negativa, e se você não andar para trás, para frente é que não vai. A sua cabeça é uma só, o seu tempo um só. Então você tem que selecionar o que vai aprender, o que vai memorizar, o que vai gravar no seu inconsciente, o que você vai reservar de útil para toda a sua vida. E o que acontece de pior, é você estudar coisas que acha certo, que justifica esses princípios, e a fonte do seu interesse estar dissimulada numa coisa inútil. Isso quando não te ensinando tudo errado. Para início de conversa, você acha que o governo do seu país, as escolas e faculdades do seu país ensinam inutilidades? Pode até ser, mas não tanto. Eles podem te ensinar inglês, mas você não sabe nem o português. Eles podem te ensinar álgebra, mas você pretende ser músico, ou adora filosofia. Eles te ensinam música, mas você preferiria que te ensinassem química, por aí afora. Mas há uma coisa que o governo do seu país, geralmente, não faz: mentir para você. O governo dos países de cultura conhecida não ensinam mentiras no currículo escolar. Podem até cometer um equívoco ou outro, uma história que muda com o tempo, novas fórmulas a partir de novas descobertas, mas mentir, não. Ensinar errado, muito difícil. Vou excetuar os países islâmicos e outras poucas excentricidades por aí, mas a maioria, principalmente os países do primeiro mundo, só ensinam nas escolas aquilo que é certo. Eu aprendi na escola que a Terra executava uma órbita elíptica, afastando-se e aproximando do Sol em sua trajetória, e isso definia as diferentes temperaturas, o clima em si, aqui na Terra. Hoje se sabe que a órbita da Terra é concêntrica, quase perfeita, e o que faz a diferença nas estações climáticas é a inclinação do eixo que passa pelos polos, sempre com a mesma inclinação, digamos, em função do centro da galáxia e não em função do Sol. Não gira como um peão, mas de uma forma totalmente extraordinária. Vamos dizer, para entender, durante o ano todo, em qualquer momento, o eixo é sempre caído para a esquerda. Assim, em determinada época do ano, o Polo Norte recebe mais Sol que o Polo Sul. 6 meses depois, o que está recebendo mais Sol é o Polo Sul e não o Norte. Quando é verão no hemisfério Norte, é inverno no hemisfério Sul. Quando é verão no hemisfério Sul, é inverno no hemisfério Norte. Sempre assim, desse jeito. Então a escola do governo me ensinou errado na década de 50. Bastaria a eles observar que quando é verão aqui no Brasil, hemisfério Sul, é inverno lá no Canadá, hemisfério Norte, e a tal excentricidade em nada influiu. Mas eles ensinaram errado. Agora já consertaram isso. Agora, vejamos. Se você aprender numa escola religiosa, digamos, numa escola da religião adventista, eles vão te ensinar diferente do que as escolas do governo ensinam. Pode isso. Eu não disse ensinar mais ou menos diferente. Ensinar coisas a mais ou coisas a menos. Eles ensinam totalmente diferente. Espera aí. Mas isso não pode ser. Ponto de interrogação. Pode. Tanto pode que ensinam diferente. Ensinam exatamente o que está escrito na Bíblia, que é totalmente diferente do que ensinam as escolas do governo e todas as faculdades do planeta. Menos essas. As faculdades adventistas. Eu sei que isso é um dos maiores absurdos do mundo. Mas é assim. Existe uma lei maior que não permite que o governo se manifeste contra as iniciativas religiosas. Isso é quase uma teocracia, como existe no Irã e outros países islâmicos. Mas é assim que funciona. Uma pessoa, com 20, 30 anos, sai da faculdade acreditando que o mundo tem 6.000 anos, que dinossauros não existiram, que a Terra é o centro do universo e que Deus fez tudo o que você está vendo, em 6 dias. Aí, quando eles finalmente se defrontam com os colegas cientistas de verdade, são ridicularizados da cabeça aos pés. São uma inutilidade e não servem para nada. Só para ensinar a mesma coisa estúpida que eles aprenderam. São totalmente discriminados entre os colegas. Isolam-se dos demais e vivem relacionados com as igrejas, ganhando seus salários do meio religioso e escrevendo livros idiotas. Melhor dizendo, escrevendo besteira. Por isso é de vez em quando um colega diz assim pra mim: ah, mas o cientista doutor fulano escreveu que é assim e assado.
Diferente do que você está dizendo aí. Eu fico rindo. É um doutor adventista. E assim, a vida continua. A religião só ensina mentiras. Tudo o que a religião prega é mentira, salvo quando descreve fatos reais que ocorreram no contexto dos acontecimentos, lugares e pessoas. Mesmo assim são poucos. A maioria sequer existiu. Lugares e pessoas. Por exemplo, dizem Jesus de Nazaré. Nazaré deveria ser uma cidade, lugar ou vilarejo de onde Jesus seria oriundo. Não é? Pois Nazaré não existia na época da história de Jesus, e nem Jesus existiu. Mas você fica bobo com essa história de Cristo. Milhões de dados e informações, milhões de coisas ditas, pintadas, esculpidas, discutidas, referenciadas. Bilhões de pessoas acreditam nisso tudo. Há muitos e muitos anos é a mesma coisa. Mentiras. Jesus, um dos personagens mais discutidos, falados, seguido e elogiados por aqui nos países cristãos, e, no entanto, não existiu. Quando eu tinha uns 50 anos por aí, minha mente estava se desenvolvendo a respeito dessas coisas, porque depois que eu me tornei ateu, comecei a desconfiar de todas essas histórias mirabolantes. Andou sobre as águas, multiplicou pães, transformou água em vinho, ressuscitou. Ah, essa eu acho que nunca engoli. Mas eu pensava, não deve ser exatamente isso. A história está mal contada, muito aumentada. Mas nunca, sequer pensei na hipótese de ser tudo pura fantasia. Tudo copiada de outras incríveis fantasias de milhares de anos atrás. Deuses solares, Horus, Mitra, Atis, Krishna, etc. etc. Mais de 20 histórias semelhantes. Contos de fadas, histórias da carochinha, pra boi dormir, etc. Até que um cara escreveu-me um e-mail. Lamentavelmente eu não sei o nome de quem me escreveu isso. Gostaria muito de agradecê-lo e cumprimentá-lo. Alfredo, Jesus não existiu. É tudo mentira. Um conto copiado de outros personagens da mitologia. Horus, Mitra, etc. etc. Aí, pois é, apesar de achar isso ridículo, eu fui conferir. Caramba! Quanto mais eu me aprofundava nas investigações, mas ficava abismado, de boca aberta. Rapaz, o cara estava falando sério. Incrível. Não é possível. Que loucura. Fizeram o mundo todo de imbecis. E o resultado foi que 2 anos depois eu lancei o livro que você já deve conhecer. Sinto muito, mas Jesus Cristo não existiu. Ainda na continuação desse trabalho eu encontrei sobre La Sagesse, no seu livro Jesus Cristo nunca existiu. Aí, eu pensei, que pena, não fui o primeiro a descobrir essa coisa fantástica. Mas não tem importância, serei mais um. E fiz uma revisão no meu livro inserindo textos formidáveis do livro dele, mal sabendo que centenas antes dele já diziam a mesma coisa. Quando eu lancei esse livro, meio que afobado pelas descobertas, ele tinha umas 100 páginas. Hoje deve ter umas 300 páginas. Fui enriquecendo o livro com informações vindas de todo lado. Outros escritores e pior. Já há muito tempo atrás, já se falava disso discretamente. Mas falava, Jesus era um mito. Simplesmente um mito. Uma mentira. Qual? E hoje eu estou aqui retribuindo esse favor que me fizeram. Acredite, não é fácil mudar a nossa cabeça. Assim as igrejas cristãs, católicas e evangélicas criam e inventam histórias das mais diversas. Parece as histórias das Mil e Uma Noites. Milhões de textos inventados, depoimentos falsos, documentos alterados, criados, inseridos, retirados, remendados, distorcidos, sumidos, queimados. Tudo com um único objetivo: esconder a verdade e divulgar a mentira. Mentira que rende bilhões de dólares a eles. Todo ano, bilhões de dólares. A cada 1000 anos, impossibite multilhões de dólares a eles. No bolso deles, construíram palácios, compraram países, e muito dinheiro para deixar escapar só porque um ateuzinho ou outro está denunciando. E tome falsificações, campanhas sórdidas de ditas moralizações. Até apoiavam a escravidão. Eles já mandaram tanto aqui nesse mundo que mataram e torturaram à vontade. Milhares de pessoas perderam a vida. Toda a família, mulheres, idosos, crianças, e perderam tudo para os cristãos na época da Inquisição, na época das Cruzadas, nas guerras por diferenças religiosas, cristãos contra muçulmanos, cristãos contra protestantes, cruzes. Foram muitas mortes por causa de religião. Ninguém fazia nada contra isso. E você continua a aprender errado, porque eles ensinam errado.
ensinam mentiras. Por exemplo, do Novo Testamento da Bíblia, você aproveita o nome de alguns lugares, o nome de alguns personagens principais da política e governo da região de Roma e algumas províncias, e o resto todo é falso. O resto todo é simplesmente inventado. Está difícil de admitir isso. Imagine que os personagens principais da história são falsos. Jesus e os seus apóstolos são inventados. Tudo mentira. Não houve nada daquilo. Não existiu nada do que ali foi contado. Mas os imperadores existiram. Os políticos citados na Bíblia existiram. Como pode isso? Misturaram tudo para confundir. E aí é onde eu digo: uma perda de tempo incrível. Uma inutilidade você aprender essas coisas, porque não servem para nada. Só servem para fazer você acreditar e dar dinheiro para eles. Ora, isso não é razão para você aprender alguma coisa dessas. Ocupar a cabeça com inutilidades, informações erradas, que te prendem, que te iludem, que te escravizam, na tentativa de entender aquilo tudo que foi posto, sem coerência, sem ligação com a verdade. Você tenta decifrar e não consegue porque cada informação nova que chega é diferente da anterior. Cada um diz uma coisa. Mentiras não têm continuidade. Elas dançam no tempo e na mente de cada um. Dançam na sua também. Quando existe verdade num fato, em qualquer época, vindo de qualquer fonte, a informação sempre coincide. É o mesmo fator visto por ângulos diferentes, mas é o mesmo fato, a mesma base. Por sorte da nossa geração, por muita sorte, apareceu a informática e os computadores reviraram tudo, principalmente a história. Por sorte apareceu o Google com seu sistema de busca. O mundo inteiro aderiu. Clicou, apareceu a informação que você precisava. Nunca a cultura foi tão dinâmica. Nunca se aprendeu tanto, com tanta facilidade e sem custo. Vocês dizem que eu deveria cobrar pelos meus livros, mas eu recebo tudo de graça na net. Não comprei mais de 4 livros para escrever toda a história de Jesus. O resto todo foi conseguido gratuitamente, na internet. E tem muito mais por aí. Muito mais. Experimente escrever uma palavra no Google e dar busca. Milhares de informações aparecerão. Exemplo: Jesus não existiu. Bíblia mentirosa. Ruínas de Salomão. Mentiras cristãs. Exploração do clero. Roubalheira da igreja. Invenções cristãs. Alfredo Bernacchi.